Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Possessão demoníaca, com direito a Padre Quevedo e mais. Antes de tudo, vamos avisar que este relato é um relato patrocinado. Tá dando eco aqui, não tá? Vixe, tá dando eco no quarto. Que legal! Este é um relato patrocinado, ou seja, é de um dos nossos patrões que nos ajudam no Patreon. Então ele tem prioridade aqui e estou contando pra você. Além de ser muito legal, é claro, não adianta você ser um patrocinador, um patrão no Patreon e também mandar um relato que não dá pra ser contado, também muito fraquinho, aí também não dá, né? Mas como é um relato bem legal, é tipo, ele passa na frente de todos os outros pra gente ler, sabe? Aí a gente diz, uau, que legal, vamos contar. Então estamos aqui contando um relato de um patrão do Patreon. Tem o selinho de Patreon aqui, por aqui acho. Então a moça que nos conta esse relato diz que quem contou pra ela foi o tio dela. E a possessão aconteceu com a irmã de uma antiga namorada dele da juventude. E ela diz que o que leva ela a crer nesse relato é que o tio dela é um cara ateu, ele é engenheiro, totalmente voltado à ciência, sabe? Ou seja, tudo que acontece ele analisa os fatos científicos, técnicos, muito mais e bem antes do que pensar em coisa sobrenatural, ou foi o espírito que bateu a porta, não, sabe? Ele tem uma mente mais científica. Além do mais, ele não é nenhum pinguço que certa noite viu certa coisa, sabe? Pra ele admitir a estranheza do negócio é porque a coisa foi feia mesmo. Tudo começou, na verdade, antes dessas duas moças nascerem. Da namorada do tio dele na época e da irmã. Lá na década de 40, o pai dessas moças era um jovem muito agressivo e era de família de fazendeiros, gente importante até na época e na região, que é no Vale do Paraíba, em São Paulo. E era muito comum essas questões de poder, disputa, vingança entre esse povo, disputa de terra. E considerando todos esses aspectos dessa época, essa família não era diferente. Eles tinham também lá suas rixas. E ela não sabe dizer o motivo da rixa na época, mas existia um homem lá no sítio, na fazenda, sei lá, que era uma verdadeira pedra no sapato do avô dessas meninas, ou seja, do pai delas. E o filho dele, o pai das meninas, como era agressivo, inconsequente, ele fez o que ele acreditava ser certo e matou o cara. O moço foi lá e matou o cara que era tipo pedra no sapato do pai dele. Só que ele foi sem o aval do pai dele não sabia disso. Bom, o patriarca da família, ou seja, o avô das meninas, o pai desse moço, pai do pai delas, nunca aceitou isso. Ele não aceitava essa atitude do filho dele. Mesmo o cara mesmo ele não gostando do cara que morreu, que foi assassinado pelo filho dele, ele ainda tinha muitos valores religiosos. Ele era aquele católico da roça, sabe? Aquele que anda com terço, acho que nem era meu bisavô, andava com o terço no pescoço e tal. E ele não aprovou essa atitude do filho nem a pau. Então o velho adoeceu, o avô das meninas, ele adoeceu e no leito de morte ele pediu para chamar esse filho dele. E suas últimas palavras foram: você vai sofrer muito pelo que você fez, você está amaldiçoado. O velho amaldiçoou o próprio filho pelo que ele cometeu, por ele ter matado o cara. O próprio pai jogou uma maldição no filho. Então alguns anos se passaram e esse moço, ele se casou e teve vários filhos. E um desses filhos, uma delas, era a namorada do tio da moça que nos conta esse relato. Era a namorada dele nessa época, na época em que a irmã dela começou a dar sinais de possessão. E isso foi lá pela década de 70. E o tio dela diz que ele chegou a presenciar algumas cenas estranhas da garota. Presenciou coisas bem bizarras ali.
Diz que a garota falava com voz masculina, ela se rastejava como cobra, saía do quarto se rastejando e ia deitar lá fora em cima do esterco dos bichos da fazenda. Tentou ingerir produtos químicos para se matar, praticava automutilação, apresentava uma força sobre-humana quando precisava ser imobilizada. E isso o tio dela presenciou, porque ele viu que 4 peões de fazenda tentando segurar essa menina e não deram conta. Peão de fazenda, aqueles cara macho, sabe? Aqueles portão assim. E não deram conta. 4 homens de segurar uma mocinha. E ele presenciou também essa menina um dia saltar a uma distância absurda, num impulso só, num pulo só. Ela pulou, agarrou numa janela e ficou lá agarrada, que nem bicho. Sei que a família estava desesperada, não sabia mais o que fazer, não sabia mais o que tentar com essa moça, que eles tentaram de tudo. A saúde da garota estava comprometida e as pessoas tinham medo, ficavam inseguras de ficar perto dela. E eles já tinham tentado tudo que a religião católica permitia, não sabia mais o que tentar, o que buscar na religião, porque nada dava certo. Então eles decidiram levar a garota para ser analisada por ninguém menos do que o Padre Quevedo. Isso aí, levaram a menina para o Padre Quevedo, que na época era tipo autoridade lá no assunto e que não tinha muito tempo que ele tinha fundado o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, o CLAP, que era referência na época. Bom, porém ela não lembra direito o que aconteceu, o que foi, mas que a consulta com o famoso parapsicólogo não rendeu em nada, não deu resultados também. Daí que o pânico tomou conta da família. O pessoal falou, poxa, nem o Padre Quevedo, que é referência no assunto em parapsicologia, deu conta, ninguém tá dando conta, nada tá adiantando, e a menina adoecendo, a menina apresentando um comportamento assustador. O que fazer? Então, depois de muita resistência da família, a família resolveu ceder e buscar ajuda em outras religiões. Foi quando eles levaram a garota para um terreiro, onde ela passou por um exaustivo ritual de exorcismo. A namorada do tio dela estava presente nesse ritual aí de exorcismo e relatou algo muito curioso. Ela disse que a mãe de santo lá, ela não sabe se é bem assim que fala, se era realmente isso, mas a mulher lá do terreiro colocou um terço no centro do chão lá do terreiro e fez com o terço parecido com um formato de coração, assim. Ela ajeitou o terço num formato tipo de coração. E durante o ritual do exorcismo, esse terço ia se mexendo, começou a se mover sozinho, para num arranque só ele se enroscou todo, assim, que nem uma cobra. O terço se enrolou como uma cobra. Mas não é que finalmente a garota apresentou melhoras? Pelo que se sabe, ela nunca mais apresentou nenhum comportamento, nada daquilo. E ela nem lembra o que aconteceu com ela. Ela não tem memória daquela época dela possuída ou sei lá o que. Bom, a moça que nos conta esse relato diz que a intenção dela não é desmoralizar essa religião ou aconselhar que se busque ajuda nessa religião. No caso, acho que essa religião afro-brasileira, que eu não sei se é Umbanda ou o que é. Pelo que ela fala, um terreiro, mãe de santo, algo assim. Mas ela diz que não quer desmoralizar a religião e nem tá dizendo que é para você ir buscar ajuda lá. Ela diz que a pessoa que está passando por tudo isso, esse negócio de possessão e tal, o que ela quer dizer é que a pessoa deve olhar para todas as possibilidades, não ficar fechado às vezes só em uma religião ou só numa coisa. Busque várias possibilidades, inclusive a possibilidade de não ser possessão. Pode ser um problema psicológico, um psiquiátrico, que com, sei lá, tenha cura com algum remédio, não sei o que. Então, abra a mente para várias possibilidades. Enfim, na verdade, tudo isso, ela diz que serve para a gente refletir a respeito dos nossos atos. Que os nossos atos podem refletir, às vezes não na gente, mas nas pessoas que a gente ama, o que é pior ainda.
Então, cuidado com o que você fala ou com o que você faz, que isso pode vir refletir e a consequência pode cair sobre os que você ama, o que é realmente a pior. E aí, pessoal, gostaram desse relato? Eu achei cabuloso. E mais uma vez aí o assunto de que o que a gente faz pode refletir, tipo, maldição hereditária. Maldição, o filho foi amaldiçoado pelo pai e ele sofreu com a filha. Será que o ato, por exemplo, o ato do assassinato que ele cometeu abriu uma porta para que coisas ruins entrassem, demônios entrassem na vida dele? E aí o demônio falou, não vou pegar você. Vou pegar quem você mais ama, que são os filhos. O caso pegou uma filha. E ele poderia, se não encontrasse ajuda a tempo, pode matar. Que já vi casos assim, inclusive eu vou contar um caso muito cabuloso. Outro cabuloso. E eu também já ouvi outras histórias a respeito disso, de maldição que recai sobre outras gerações da sua vida, inclusive você tem que quebrar isso e tal. Na Bíblia também, já comentei aqui que está escrito, os erros dos pais, pecados dos pais serão, não sei o que lá, nos filhos e tal. Enfim, se gostaram desse relato, patrocinado não, é o relato de um dos nossos patrões do Patreon, que teve prioridade aqui para ser contado. Se você quer que seus relatos tenham prioridade, ajude-nos no Patreon! Ups! E é isso aí. Tá muito calor aqui dentro, está dando eco, não é legal, mas se eu deixar a janela aberta vai ter barulho do ar-condicionado no quarto que a Penélope tá dormindo. Além do que eu vou falar alto, ela vai ouvir a minha voz e ela vai acordar e eu não vou poder mais contar o relato. Então vamos passar calor. É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Eu tenho que falar assim também, tenho que terminar assim. Se vocês gostaram do relato, deixa um joinha, um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal aqui, segue no Instagram, seja nosso patrão no Patreon e se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço tá aqui. É isso aí, pessoal, um beijo e até o próximo relato. Tchau!